Olá, meu nome é Milene Vargas e eu quero te falar hoje aqui sobre como se livrar de uma vez por todas do estado emocional da ansiedade. Primeiramente, eu quero esclarecer que depois dessa pandemia que vivemos e que estamos vivendo, enfim, aumentou em até 80% o nível de ansiedade do Brasil. Isso que o brasileiro, infelizmente, já ocupava o primeiro lugar no ranking de país em que existem mais pessoas ansiosas nesse planeta. Então é realmente uma necessidade muito grande de curar esse estado emocional. E já te explicando que ansiedade é um estado emocional. Como é que o que é a ansiedade? Como é que a gente faz para gerar a ansiedade na nossa mente? A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, é um medo do que vai acontecer lá na frente, ou medo do que pode não acontecer lá na frente. Muitas pessoas sofrem muito e têm muito medo de basicamente duas coisas: de perder dinheiro, de não ter dinheiro lá no futuro para ter uma vida sustentável, para ter uma vida saudável, para ter uma vida que vale a pena. E muitas pessoas também têm medo de perder pessoas que amam, medo de não educar os filhos da melhor forma. E essas angústias que tiram a pessoa do estado presente e levam a pessoa num estado emocional extremamente ansioso no futuro, é justamente a falta de conexão com aqui e agora e a falta de uma clareza muito grande em relação ao que eu preciso fazer nesse momento aqui e agora na minha vida que vá realmente resolver o meu problema lá na frente. Eu quero que você saiba que você está falando aqui com uma pessoa que foi extremamente ansiosa. E a gente tem várias formas de desencadear essa ansiedade, ou na verdade de tentar buscar alívio para a ansiedade. Várias delas. Muitas pessoas buscam cigarro como uma fonte de alívio. Se você parar para prestar atenção como um fumante respira na hora que ele está fumando, é quase uma respiração de meditação, que logo mais eu vou falar sobre isso, em técnicas de como aliviar a ansiedade e de que forma que eu encontrei na meditação realmente, de fato, uma forma de aliviar a minha ansiedade. Porque no início, gente, quando eu pensava em meditar, eu dizia, meu Deus, que horror isso aqui. Quanto mais eu medito, mais tensa e ansiosa eu fico. E foi aí então que eu resolvi curar isso através da meditação de uma vez por todas na minha vida. Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou esclarecer claramente como é que a gente faz para sair desse estado emocional extremamente limitado que é a ansiedade. E aí o que acontecia então com um fumante? O que acontece na verdade na vida de um fumante? Na medida que ele está fumando, que ele está tragando aquele cigarro, ele faz uma respiração profunda e ele expira. A única coisa que temos na vida no momento presente é a respiração. Não tem como você respirar no passado, não tem como você respirar no futuro. Por isso que a respiração é uma das técnicas que mais te traz para o momento presente da tua vida. E quando você está vivendo o momento presente da tua vida, você não tem problema, você não tem ansiedade e você não vive sentimentos profundos de tristeza. Eu aposto com você a respeito disso. Quando estamos focados no nosso momento presente, nós não temos nenhuma interferência, nem de passado e nem de futuro. E isso nos tira completamente o nosso problema. Então, bora lá viver no aqui e no agora. Aí tem muita gente que diz assim, Milene, só que eu tô experimentando um estado de ansiedade tão grande que eu vou precisar tomar remédio. Eu não consigo mais viver desse jeito. Tá me fazendo muito mal, eu tô comendo muito. Eu tô bebendo, tem muita gente que ingere a bebida alcoólica como uma fonte de alívio de ansiedade, porque traz um relaxamento. Toda bebida alcoólica faz com que o nosso corpo entre num processo de relaxamento. Quando a gente come também de uma forma demasiada, a gente está descarregando naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, um alívio de ansiedade. Porém, o efeito que isso causa logo depois que a gente comete aquela, digamos assim, bobagem, é muito ruim, é muito devastador. Traz mais culpa, traz ansiedade, mais ansiedade ainda, porque aí eu vou ter dois problemas, porque a ansiedade eu não curei através da alimentação, nem da bebida, nem do cigarro. E aí então eu vou ter mais um problema, que é o fato de ter engordado. E isso é o que vai gerando cada vez mais ansiedade, a ponto de fazer com que as pessoas tenham o desejo
de tomar medicamento. Vale a pena tomar medicamento? Não, em hipótese alguma. Por quê? Toda vez que você está ingerindo um psicofármaco, uma medicação que tem o poder de viciar, você está dando o comando para o seu cérebro para que ele não produza mais serotonina, endorfina e os hormônios do bem-estar. Ou seja, tem um potencializador ali muito mais forte, muito mais potente que dá o comando para ele. Aqui agora sou eu encarregado de abastecer externamente esse hormônio do prazer e do bem-estar. Com isso, a nossa mente vai se tornando preguiçosa para a produção desses hormônios de bem-estar. Até porque a gente precisa de fonte para produzir isso. A gente precisa mexer tanto na nossa alimentação quanto na nossa fisiologia para conseguir produzir isso. E quando a gente está enviando para o nosso cérebro através de elementos externos, a gente está dando comando de que ele não precisa mais produzir. E isso gera uma lacuna muito grande quando a pessoa deseja parar de tomar. Por isso que as pessoas acabam viciando em medicações. O que acontece, chega um momento, já tive muitos clientes que me buscaram dizendo o seguinte: Milene, eu não aguento mais tomar remédio. Eu tô tomando remédio para ansiedade, acaba me causando isso, acaba me deixando apático, eu fico apática diante da vida, eu não tenho mais reações e cada vez mais a pessoa vai mergulhando e afundando num problema muito grave, muito sério, a ponto de ela ter que parar a vida dela para dedicar realmente a uma mudança de hábito intensa e muitas vezes é dolorida para poder sair dessa situação que ela mesma se colocou na vida dela. E aí então o que acontece? Quando a pessoa resolve parar de ingerir aquela medicação, como a mente dela, o cérebro dela não está acostumado mais a produzir este tipo de medicação, o que acontece? Esse tipo de, não de medicação, mas esse tipo de bem-estar, porque o remédio é que está então sendo o principal agente gerador desses hormônios de bem-estar, gera uma lacuna. Gera um vazio muito grande que a pessoa não consegue mais lidar com isso. O que acontece? Ela precisa voltar a tomar medicação. E daí então vem a dependência química. Então, respondendo, não vale a pena tomar medicação. É muito mais desafiador, sim, a gente buscar através de mudança de hábito, de mudança de rotina, um estilo de vida muito mais saudável, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Não compensa tomar medicação. Pode ser paliativo num momento, mas no longo prazo é devastador para um ser humano. Como eu falei antes, eu fui uma mulher muito ansiosa, ali dos meus 20 aos 35 anos, principalmente quando eu estava numa mudança profissional, de carreira, quando eu tinha o meu negócio e passou a não existir mais e eu estava perdida, eu não sabia o que fazer da minha vida. Foi aí então que eu precisei encontrar, e aí eu encontrei na programação neurolinguística, na hipnose, através de todas essas técnicas que eu ensino aqui, tem muitos vídeos meus aqui no YouTube, tem os cursos também, através dos atendimentos individuais, eu fui buscar isto para minha vida, porque eu cheguei num ponto, num limite em que eu não aguentava mais viver a vida que eu estava vivendo. Era uma preocupação tão excessiva com o que ia acontecer que eu não conseguia mais ter paz, nem mesmo a psicoterapia tradicional estava resolvendo para mim. E foi então que, quando eu comecei a meditar, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a meditar, o fato de parar apenas 5 minutos, gente, me causava um nível de ansiedade absurdo. Eu disse, não, gente, isso aqui não é pra mim. E me gerava mais ansiedade, porque eu achava que alguma coisa tinha de errado comigo, porque afinal de contas, o mundo inteiro estava conseguindo praticar meditação, menos eu. E aí aquilo foi extremamente assim, causador de ansiedade. Eu disse, gente, como é que eu vou sair dessa situação? E aí foi então que eu comecei a utilizar algumas técnicas da programação neurolinguística, muitas delas tem aqui no canal do YouTube. Se você quiser saber mais, eu tenho aqui embaixo um link que fala justamente sobre o controle das emoções. E aí eu comecei a entender que a responsável por tudo isso
era eu, de tudo que estava acontecendo na minha vida. Só que a grande virada de chave foi justamente quando eu comecei a entender que eu era responsável por causar tudo aquilo. Ou seja, do que eu tinha medo? Eu quero que você perceba que existem muitas perguntas. Aliás, existem vários trabalhos, a própria PNL traz perguntas, o coaching traz perguntas, Barras de Axis, ferramenta fantástica, traz perguntas também. Perguntas a respeito, o que está acontecendo aqui na minha vida que eu fui a responsável por permitir que chegasse nesse ponto? O que eu não estou percebendo aqui agora que eu preciso aprender para não mais sentir a ansiedade e fazer o que precisa ser feito para não ter mais esse medo em relação ao que pode acontecer lá na frente? E até mais, se acontecer o que de pior na minha mente pode causar, o que será que eu posso fazer para solucionar esse problema? Tem muita gente, eu já fiz vários atendimentos com pessoas que têm medo de dirigir e elas vivem um medo aterrorizante a respeito do que elas vão fazer caso elas estejam na estrada ou dirigindo na rua e elas se envolvam num acidente e atropelem alguém. O que será que pode acontecer? Será que quantas e quantas vezes as pessoas saem na rua dirigindo seus carros, atropelando as pessoas? A nossa mente tem uma intenção muito positiva e quando a gente entende a intenção positiva que tem por trás desse medo, a gente consegue muitas vezes dominar e entender e superar isso, fazendo com que realmente aquele medo, aquela fantasia que a minha mente construiu, aquele filmezinho de terror que a minha mente construiu, seja um devastador para aquilo que eu queira fazer. Então o que precisa acontecer é a gente entender que esse filme que a gente constrói de terror na nossa mente, ele é apenas uma ilusão. E aí eu pergunto para você, se você acredita nos filmes de terror que a tua mente constrói, por que não acreditar em filmes que te empoderam, que a tua mente também tem a capacidade de construir e que sejam muito mais potentes, verdadeiros e próximos da realidade? Existem técnicas da programação neurolinguística que justamente é a técnica da visualização, de criar na sua mente exatamente o plano, o sonho, o que você deseja da sua vida a partir deste momento, agora. Porque permitir que a gente caia nas historinhas que a gente conta aqui na nossa mente é simplesmente uma roubada. Eu quero compartilhar contigo a história de uma aluna minha, a Cláudia, e ela vivia muito ansiosa, a ponto, ela só conseguia dormir ali pelas 2 horas da madrugada e acordava muito cedo, tipo 4, 4 e meia, ou seja, ela conseguia dormir apenas 2 horas, de 2 a 3 horas. E isso estava, obviamente, gerando muitos problemas na vida dela. Quando a gente tem uma qualidade muito baixa de sono, a gente acaba engordando mais porque a gente acaba compensando na alimentação. Quando a gente compensa na alimentação, a gente acaba ganhando peso, fica mais difícil de dormir, acaba gerando mais ansiedade e a gente tem muitos prejuízos. A gente perde muita qualidade na nossa produtividade, na nossa capacidade de se concentrar em relação às nossas tarefas do dia a dia, ao nosso trabalho. Nós nos tornamos muito mais irritados, a gente perde a paciência com as pessoas de uma forma muito rápida e muito fácil. Ou seja, pessoas que têm insônia, com preocupação do futuro, com aquilo que vai acontecer lá na frente, certamente elas estão vivendo um estado emocional muito grande de ansiedade. Eu quero repetir, deixar claro aqui para ti, ansiedade é um estado emocional que determina e gera comportamentos limitantes e limitados em relação aos resultados que você deseja obter na sua vida. Se você não está tendo resultados que você deseja, talvez, muitas vezes pode ser justamente pelo estado emocional de ansiedade, pelo pensamento acelerado, pela preocupação absurda em relação ao futuro que você está vivendo. E eu repito, você precisa resolver esse problema urgente. Quanto custaria a sua vida daqui a 1 ano se você não curar e não tratar a ansiedade? Não olhar para dentro de você e entender o que faz com que você tenha uma preocupação excessiva em relação ao futuro. E aí, então, dentro do curso de programação neurolinguística, o que aconteceu com a Cláudia foi que ela começou a perceber que toda a preocupação que ela realmente estava tendo na vida dela e que tirava o sono, que perturbava ela à noite, eram situações em relação principalmente à mãe e à família que ela não estava conseguindo administrar.
E tem um detalhe muito grande aí, em relação à ansiedade. Um dos fatores que leva a pessoa a sentir um estado emocional elevado de ansiedade é a necessidade de certeza, que é uma das necessidades básicas do ser humano. Eu preciso ter certeza de que minha vida, de que várias áreas da minha vida estão bem para que eu consiga estar aqui, presente no aqui e no agora, gravando esse vídeo para você. Você também, para estar assistindo esse vídeo do início ao fim, você precisa ter a certeza de que muitas das áreas, a tua família, o teu filho, o teu marido, o teu trabalho, estão bem para que você esteja aí assistindo por inteiro este vídeo aqui. E aí, quando a gente tem uma necessidade muito grande de controlar as coisas, de controlar a vida, de querer fazer com que o outro mude, de querer determinar o que o outro vai pensar sobre mim, de querer perceber o que o meu chefe vai falar amanhã, de querer saber o que o meu chefe vai falar amanhã, como ele vai reagir, qual é a resposta dele, como é que a minha família vai reagir frente a comportamentos meus. Quando nós temos essa necessidade muito grande de controlar as coisas, existe cada vez mais uma ansiedade gerada dentro de mim. E em algum momento a gente precisa parar e entender que a vida também é feita de incertezas, que também é uma necessidade básica do ser humano. Eu preciso da variedade, eu preciso saber que talvez amanhã eu possa receber uma surpresa, que talvez amanhã uma mágica na minha vida possa acontecer. Mas para isso, a gente precisa de uma certa forma soltar aquilo que a física quântica fala, que a gente precisa fazer a nossa parte no aqui e no agora da melhor forma possível, mas confiar no universo, confiar, entregar isso, porque de alguma forma isso vai vir para mim. Porém, isso vem quando estamos presentes no aqui e no agora. E a Cláudia começou a ter uma percepção bem diferente em relação, ela estava entendendo que ela não tinha o controle que ela achava que tinha em relação à mãe dela. A mãe dela já com uma certa idade, já trazendo alguns comportamentos que obviamente a família estava em desacordo, mas ela não tinha poder sobre isso, até porque a mãe dela ainda é uma pessoa plenamente capaz e responsável por si, então não tinha nada que ela pudesse fazer. O que ela poderia fazer é trazer a responsabilidade para ela da vida dela da melhor forma possível e da forma como ela pode melhor lidar com isso. Tendo a sabedoria, tendo a presença de espírito, tendo a clareza, a maturidade de que realmente ela está fazendo o melhor ali para ela dentro das possibilidades e das condições que ela tem. E aí, através das técnicas da programação neurolinguística, da hipnose, ela conseguiu aliviar esse processo de ansiedade, trazer para ela a responsabilidade que cabe sim a ela, mas aliviando essa preocupação excessiva com o que vai acontecer lá na frente, porque não cabe a ela decidir, não cabe a ela resolver e determinar como é que os outros vão agir ou como é que os outros vão pensar. E aí ela começou a ter uma grande sensação de tranquilidade, começou a dormir pelo menos aí 6 a 7 horas por noite, o que foi um grande avanço. E hoje ela está muito melhor, vivendo a vida com mais tranquilidade, mais paz. Além das técnicas da programação neurolinguística, da hipnose, eu quero dizer que para que você cure a ansiedade de uma forma definitiva, você vai precisar, sim, mudar hábitos de vida. Você vai precisar adotar pensamentos muito mais significativos de acordo com a realidade que você quer viver na sua vida lá na frente. Você precisa entender que você não tem controle sobre tudo, nem sobre as pessoas. Mas você precisa trazer para você, para a sua responsabilidade, aquilo que depende de você e que cabe a você fazer. Muita gente pergunta assim, Milene, mas tem coisas que eu gostaria de fazer que depende do meu marido, ou que depende do meu namorado, ou que depende da minha esposa. Ok, existem coisas que sim são compartilhadas ou são partilhadas, mas esses acordos, esses na verdade sonhos ou desejos, eles precisam estar acordados entre os dois. Porque não adianta eu sonhar alguma coisa se o meu marido não sonha comigo. Não adianta ele sonhar alguma coisa se eu não sonho também esse sonho dele. Os sonhos precisam ser compartilhados, porque senão a chance desses sonhos não ocorrerem é muito grande e é frustrante para as pessoas. E muitas vezes a gente acaba colocando essa culpa do meu sonho não ter sido realizado na conta do outro. E isso é muito injusto. É injusto comigo e injusto com o outro também. Porque eu não posso responsabilizá-lo por um sonho que é meu, por um sonho que eu criei, que eu construí, ou que eu desejei lá atrás na minha infância.
E essa clareza, isso é trazer a responsabilidade para cada um de nós. Essa clareza nós precisamos ter, porque essa clareza é o que vai determinar o nível de satisfação, felicidade e sucesso que a gente vai ter na nossa vida. Não é depositando na conta do outro que eu serei feliz. Não é depositando e levando, transferindo a fatura para a vida do outro que eu tornarei a minha vida feliz. Pelo contrário, eu só vou conseguir atingir o sucesso, a felicidade, trazendo para mim a responsabilidade e não colocando a responsabilidade nos outros, porque isso gera muita ansiedade. Além de cultivar bons pensamentos, boa leitura, se afastar de pessoas que são tóxicas, se afastar de pessoas que temem. Existem muitas pessoas com medo nesse mundo e o medo é um dos sentimentos, das emoções de baixíssima frequência. Quando a gente vibra na alegria, que tem uma frequência muito mais alta do que o medo tem uma das mais baixas frequências, assim como a culpa, a apatia, a vergonha, o medo tem uma frequência muito baixa. E quando a gente está vibrando no medo, a gente vai atrair pessoas que também vibram no medo. E esse fator é extremamente determinante para o nosso estado emocional. Então eu preciso estar perto de pessoas que pensam de uma forma positiva, que têm uma visão otimista diante da vida. Não estou falando para a gente estar perto daquelas pessoas oba-oba, que tudo vai dar certo, vamos lá, vamos saltar de paraquedas, não interessa onde, não interessa como. Cuidado, não é assim. Isso é irresponsabilidade, não é a gente agir de uma forma irresponsável diante da vida, mas sim é agir de uma forma otimista e positiva diante da vida. Ou seja, nós temos esse cenário aqui, nós temos essa situação aqui, de que forma que eu posso fazer o melhor possível para estar nesse contexto, trazendo resultados positivos para a minha vida e principalmente também para as pessoas que estão à minha volta. Não adianta a gente viver uma vida de uma forma egoísta ou individualista. A gente precisa entender que tudo aquilo que eu faço na minha vida também vai impactar na vida das pessoas que estão à minha volta. Esse é o princípio da ecologia, a gente fala na programação neurolinguística. Então, além de cultivar bons pensamentos, boas ideias, cultivar posições sobre a vida de uma forma otimista, andar com pessoas que pensam também como a gente, é também nós nos alimentarmos de uma forma adequada. Existem alimentos que aumentam a ansiedade, existem alimentos que diminuem a ansiedade. Alimentos que aumentam a ansiedade: álcool, a bebida alcoólica, fritura, gordura em excesso e principalmente o açúcar e carboidratos de alto índice glicêmico, como as farinhas brancas, etc. Esses alimentos, eles vão potencializar a necessidade de comer cada vez mais, de tornar um vício de ingerir esses alimentos e cada vez mais gera também ansiedade. Alimentos que aliviam a ansiedade, alimentos que são realmente potencializadores para o nosso cérebro, são as castanhas, as nozes, as sementes, os grãos, óleo de oliva, peixe, proteínas boas e carboidratos bons como batata doce, como raízes, né? Que são fontes de vitaminas e que isso faz com que as nossas células sejam abastecidas, além da ingestão de muita água, para que a gente consiga também ter uma boa oxigenação dentro das nossas células. E aí sim, a gente vai estar potencializando, ajudando o nosso organismo a ter realmente um estilo de vida mais saudável. E eu quero te passar aqui uma técnica infalível para a ansiedade. Eu já fiz uso e funciona muito bem. Que é o quê? Muitas vezes quando eu acordo de manhã, dependendo do dia que eu tenho, as minhas atividades, o número de atividades que eu tenho, então eu consigo organizar isso de uma forma bem estruturada. Como que funciona isso? Logo pela manhã eu acordo, eu faço pelo menos 4 respirações bem profundas, ainda na cama. Respiro 4 vezes. Depois disso, quando eu levanto, eu já ingiro água, que é para hidratar o meu corpo, porque afinal de contas eu fiquei 7 ou 8 horas sem ingerir água, então o meu corpo está necessitando de água, já hidrato ele, já tomo as minhas vitaminas e eu preencho páginas matinais.
pelo menos 3 páginas. Simplesmente tudo que está na minha mente eu transfiro para o papel, dizendo lá: não sei como vai ser o meu dia hoje, eu estou cheia de coisa para fazer, hoje eu estou me sentindo um pouco mais ansiosa do que ontem, eu preciso encontrar uma forma de escrever um novo livro, isso está me deixando muito ansiosa, eu tenho muitos e-mails para responder, isso talvez tire o meu foco hoje. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo na minha mente, eu transfiro para o papel. Eu coloco para aquele papel ali, para aquela folha, sem julgamento. Mesmo se você esteja com vontade de se matar naquele dia ali, não questiona, não é para julgar, não é para criticar, sua opinião não conta nesse momento agora. Simplesmente alivia, descarrega todos os teus pensamentos naquela folha de papel. Ai, Milene, mas eu me dei conta que eu tô muito ansiosa de tarde, 5 horas da tarde, não tem problema, pega o papel, para tudo, pega o papel e caneta ali e anota, e sai lascando naquele papel ali. Anota tudo que tá vindo na tua mente, tudo, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Por quê? Porque quando a gente alivia, o que na verdade é meditação, gente? A meditação nada mais é do que esvaziar a mente. Eu deixar pensamentos que estão me corroendo do passado e também não pensar nada em relação ao futuro, não projetar nada do que acontece lá na frente. Quando a gente está aplicando uma técnica de descarregar todos os meus pensamentos em folhas de papel, o que acontece ali? Eu também estou descarregando os meus pensamentos ali naquela folha de papel. E isso faz com que o meu foco e a minha atenção venha para o momento presente. Por isso que muitas vezes o caderninho da gratidão, que é o segundo passo que eu te falo aqui, ou seja, ser grata, ser grato por tudo que está acontecendo na tua vida nesse momento agora. Por quê, gente? Não é bobagem isso, porque quando eu olho, eu me dou conta que existem coisas maravilhosas que estão acontecendo na minha vida agora. Você está vendo esse vídeo aqui que eu estou gravando, você está prestando atenção em mim. Eu tenho que ser grata, eu quero ser grata. Muitas coisas maravilhosas, incríveis acontecem na minha vida nesse momento. E quando a gente olha para isso, a gente traz o foco para o momento presente. Quando a gente sorri, quando a gente assiste stand-up, quando a gente assiste show de piadas, show de comédia, e a gente começa a dar risada, o comando que a gente dá para o nosso cérebro é de: está tudo bem, não precisa gerar ansiedade, não precisa gerar o cortisol aqui que vai me causar inclusive envelhecimento. Eu posso então ficar bem e entender que está tudo bem, porque quando eu estou bem, eu consigo encontrar solução para os problemas que eu vivo na minha vida. Então não importa se você vai descarregar as suas palavras, as suas frases, de manhã, de tarde ou de noite, não importa. O que eu quero é que você alivie a sua mente colocando no papel tudo aquilo que possa te angustiar. Eu quero que você se alimente de uma forma saudável. Eu quero que você pratique técnicas, e aqui no meu YouTube tem várias técnicas que eu explico. Poder de presença, por exemplo, que é estar conectado no aqui e no agora. E exercite, principalmente também, o seu poder de gratidão. O quanto você é grata, o quanto você é grato na sua vida. Porque quanto mais você vibra nessa energia da alegria e da gratidão, mais isso vai acontecer na sua vida. Tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco expande. Se você colocar o seu foco em coisas boas da sua vida, essas coisas boas da sua vida, elas vão crescer, elas vão expandir e vão se tornar cada vez mais presentes na sua vida. Eu quero que você saiba que curar a ansiedade é um estilo de vida, é um processo de mudança de hábitos. E eu quero que você tenha a vida mais plena, saudável e possível. Se você gostou desse vídeo, por favor, te inscreve aqui no nosso canal, dá os teus comentários aqui, dá o teu like e te vejo no próximo. Obrigada!